Conheça agora as marcas da educação que apoiam a série especial Escolas de Santa Catarina. Sinep ISC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Joy Brinquedos, diversão é assunto sério. Ensinando cidadania com diversão, Citadino Games. Jornada das Profissões, 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travel Mate Intercâmbio é pra vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Neste episódio você conhecerá a linda história do Colégio Magia do Saber, região do norte da ilha, Florianópolis. Maravilha, seja bem-vindo a mais um episódio do Escola em Voz. Nós estamos agora aqui com essa série linda, que é a série especial Escolas de Santa Catarina, contando a história de incríveis escolas, colégios, institutos que trazem para os catarinenses, no seu dia a dia, excelentes propostas pedagógicas e muitas histórias lindas, histórias centenárias, histórias recentes e todo tipo de escola que oferece aí à comunidade de Santa Catarina educação de qualidade. E hoje recebemos aqui a nossa mais nova irmã, uma escola recente, uma escola de 5 anos, ainda está na educação infantil, né, do período, né, quando a gente fala ali 5 anos, mas uma escola que já nasce forte. Seja bem-vinda, então, a diretora Ana Cláudia Ramos de Souza, da Escola Magia do Saber, aqui do norte da ilha, região da Grande Florianópolis. Seja bem-vinda. Obrigado, Anderson. Um bom dia. É uma alegria estar aqui, uma satisfação, uma honra grande compartilhar esse momento contigo, falar da Escola Magia do Saber e também fazer parte da educação de Santa Catarina. É mais uma escola que vem para fortalecer a educação. Isso nos honra. Somos jovens, muitos pequenos ainda, temos um longo caminho a percorrer, mas estando com os bons, nós conseguimos fazer o melhor. Obrigado pela referência. E junto com você, coordenadora Ana Paula Quadrado, seja bem-vinda aqui ao Escola em Legal. Voz e que bom que você está conosco também para esse programa. E eu estendo o agradecimento, um bom dia, né? E como nos deixa feliz compartilhar um pouquinho da nossa prática e da nossa experiência nesse momento. Muito Que obrigada. bom, imagina. A Escola Magia do Saber é uma escola que, quando a gente conheceu, né, o projeto de vocês, já naquele primeiro encontro lá do Sinep, que nós tivemos a oportunidade de conhecer a ideia, né, e como vocês estavam estabelecendo, enfim, né, a criação de uma nova escola no norte da ilha, que é uma região que sempre está se transformando, que está se renovando, né, o tempo todo aquilo não para, né? Mas eu fiquei surpreso, Ana, porque, veja bem, você, né, seu marido, vocês vêm já do empreendedorismo, você já vem do ramo, né, de ter um negócio no norte da ilha, só que bem diferente do que é a educação, que é o ramo do varejo, né? E assim, como que surgiu a ideia, assim, em que momento, assim, poxa, temos o negócio do varejo, temos lá, né, os mercados e tal, mas eu quero escola. Como é que foi isso? O início de tudo foi porque eu tenho a formação toda na área da educação. Lá no início atuei e depois eu parti para o ramo empresarial. E nós vivemos em um lindo sítio de 99 mil metros quadrados no norte da ilha. Oh, meu Deus! É uma área muito especial para Se dá quase nós. 10 hectares, né? Praticamente 10 É, hectares, 10 né? hectares, é isso aí mesmo. E é uma área que tem a viabilidade de construção de prédios, de outros empreendimentos, bastante assediada Do ramo pelo setor imobiliário. imobiliário, porém, para nós, não tem um valor comercial. E nós, estando ali, morando, vendo nossos filhos crescer, nós acolhendo nossos amigos nesse espaço de alegria, de encantamento, nós pensamos, de repente, por que não compartilhar com outras pessoas? E, dentre vários projetos que nós pensamos, nós resolvemos, decidimos empreender em educação, um projeto para o desenvolvimento integral de nossas crianças, nossos adolescentes, e assim, numa conversa de o que podemos fazer com esse nosso espaço,
Aí surgiu a ideia, Projeto Magia do Saber, que no início não era Magia do Saber, né? Foi lá em 2019, e nós começamos aí a estudar, a planejar. A nossa escola foi bastante estudada, pesquisada, então ela não nasceu do nada. Ela teve esse tempo de estudo, de pesquisa, para ela poder chegar o que é hoje, e hoje ainda nós estamos em fase de desenvolvimento, aperfeiçoamento, mas a ideia nasceu lá em 2019. E quando a gente fala assim, eu até gosto da modéstia da Ana Cláudia, porque quem conhece ela sabe que ela é uma pessoa bastante modesta, bastante humilde, né? Muito acessível, é do ramo, né? A família é do ramo do varejo, do norte da ilha, muito conhecida, né? Porque é um dos primeiros empreendimentos da área de mercado norte da ilha, e sempre uma pessoa muito acessível, né? Você, seu marido, todos que temos, né, pessoas em comuns narram isso de vocês. Mas eu falo da modéstia porque chamar de pequeno sítio de 10 hectares, né, já podemos falar em quase mini fazenda, né? É um espaço que realmente, do ponto de vista imobiliário, deve sofrer uma pressão muito grande. Porque o norte da ilha já está socado, não tem mais muito para onde ir, né? E vocês estão muito bem localizados ali em relação tanto à parte da cachoeira, da Praia Brava, dos ingleses, Canasvieiras. É fácil, né? Para todo mundo entrar e sair dali, né? Isso, nós estamos no centro do norte da ilha. É um acesso fácil, num raio reto, de 7 quilômetros, por exemplo, do Santinho até a escola, de Santo Antônio de Lisboa à escola. Então, nós estamos numa ótima localização. O acesso ele é muito fácil, né? E nós estudando esses bairros, as necessidades, e pensando em educação, em uma escola, qual a utilidade que daríamos a esse terreno, é que surgiu a escola. Mas não é qualquer escola, é aquela escola que nós acreditamos. E eu e o meu marido ele é muito inovador. Ele pesquisa, ele estuda mesmo muito. Então, claro, é o nosso ramo de negócio, mas ela tem que ser especial, porque senão não vale a pena. E para nós tudo tem que fazer sentido, com por isso que a escola ela foi toda escrita por mim. Olha só. Eu estava há 30 anos afastada do magistério, da área educacional, e aí quando eu tive a ideia de escola, eu voltei para a sala de aula, eu voltei a estudar, a aperfeiçoar. Foram 2 anos intensos de muito estudo, viagens, conhecer outros lugares, Foi onde nós porque nos conhecemos, inclusive, num evento, né? num evento, E você estava lá e ele do teu lado, né? com certeza, a gente estava junto, porque o casal que empreende junto, ele está sempre junto em todos os momentos, e nós somos bastante unidos em tudo que a gente vai fazer, e inclusive nós nos inspiramos muito em escolas, as melhores do Brasil e outras lá de fora também, o olhar de o que está acontecendo hoje na educação. Porque quando eu voltei, depois de 30 anos para a sala de aula, aí que eu tive a certeza que a educação anda em passos muito lentos. Fiquei feliz com a BNCC, que para mim era uma novidade, Sim. mas eu digo, aquela energia, aquela vontade que eu tinha de mudar, de inovar lá no magistério, lá na pedagogia, quando eu tinha meus 17 anos por aí, ela retornou, intensificou, porque hoje, com a maturidade, eu sei muito bem o que eu quero, e sabendo disso, eu consegui a colocar isso em um papel para transformar todo esse meu conhecimento, minhas pesquisas, reflexões, em uma escola que dialogasse com as nossas crianças, que fizesse sentido. E nós falamos que na magia do saber nós temos um jeito de ensinar. O jeito de ensinar começa com o acolhimento, com o afeto, com o olhar individual em cada criança, para que a gente tenha um coletivo
saudável, harmonioso, porque os desafios do dia a dia são grandes, mas quando nós conhecemos cada criança, a sua potencialidade, as suas limitações também, nós, como educadores, como profissionais que somos, nós temos todas as condições de acolher, de resolver os conflitos, de ser a mediadora, o mediador inteligente naquele processo, buscando os avanços, buscando a melhora, buscando sempre que todas as situações sejam resolvidas de fato, mas com um olhar lá no futuro. Não é só no agora, é pensar em cada passo dado, mas já projetar muitos anos lá na frente do que nossa atitude daquele momento pode refletir. Poxa, você fez o dever de casa mesmo, né? Depois de 30 anos, né, Ana? Sim. Ana, né? Quando eu falar Ana, eu vou procurar, tá? Falar Ana, Cláudia e Ana Paula, Tá né? bom. Porque, para vocês saberem para quem eu tô direcionando. Mas em Ana Paula, coordenadora, Ana Paula, né? A Ana Cláudia, diretora, fez o papel de casa, né? Fez o dever de casa mesmo, né? Por Fez. 30 anos fora, né? E vim com esse olhar, e a gente conhece a história de vocês enquanto família, empreendedores, e sabe quanto que vocês colocam no coração, né? Realmente os projetos de vocês. Parabéns por escolher a educação, né? Para empreender já né? Dentro de um contexto de uma vida madura, dentro de um patrimônio familiar já constituído, ou seja, não é negócio por dinheiro, é negócio por propósito, né? Então isso fica muito claro quando a gente conhece um pouco mais vocês. Mas em que momento, coordenadora, você entra nessa história e passa a fazer parte da família do Magia do Saber? A gente sabe que a família Magia já é uma família grande, né? Você lembra quantos funcionários no todo vocês têm? Nós estamos com aproximadamente 50 funcionários. A Na- nossa equipe é muito De grande escola, você na diz? escola. Isso. E nós oferecemos da educação infantil até o 7º ano este ano. Mas, porém, o que se pensa? A equipe, independente se eu tiver um aluno na sala, 2 alunos na sala, a equipe tem que estar completa. Então, nós temos uma equipe, não é a grande, ela é necessária para aquilo que a gente se propõe e a gente espera cada vez aumentar mais. E vai aumentar, com certeza. Então, Ana, quando que você entra nessa história? Eu entro na inspiração, né? Porque todo esse relato nos faz pensar o quanto nos inspira, né? E é esse o nosso papel, né? De trazer a formação, a educação nesse papel de inspiração para que todos estejam envolvidos. E estar na escola, e a escola oferece isso. Oferece essa conexão com a natureza, essa ferramenta onde nos traz para uma posição de além de educador, além de formador, além de tutor, além de estar junto com nossa criança, com o nosso adolescente. Então, tudo isso vem a nos inspirar, né? E aí você foi mordida por esse bichinho aí em algum momento. Exatamente. Você já estava no norte da ilha? Você é da região? Me conta Isso. um pouco da tua história. Como é que você se conectou nisso? Isso. Então, vou contar um pouquinho da história. Eu entro lá na formação dos filhos da Ana. Olha só. Fui professora dos filhos da Ana, né? Trago isso. E nesse caminho, nessa jornada, né? Nós nos conectamos novamente, Olha né? só. E aí veio o convite para fazer parte, então, da equipe. Então você já se conhecia. Eu já conhecia o trabalho da Ana Paula na educação e ela te conhecia como mãe. Aí Isso. vocês já tinham esse Isso. relacionamento. E aí, na equipe, hoje, então, nós temos a minha posição como coordenação, temos a coordenadora pedagógica também, a Giana de Castro, que faz a educação infantil, né? A Alessandra, que faz a coordenação do ensino bilíngue, né? Junto com a formação da Tedber, que nos auxilia e nos apoia como parceira, né? Da formação Vocês do bilíngue. definiram que dentro da estratégia, porque vocês assinam como escola bilíngue, né? A gente vê isso muito claramente. Vocês definiram que haveria uma coordenadora para essa finalidade. E não é uma escola bilíngue, é uma formação São de bilíngue, bilíngues, tá. né? Isso é bem importante, Tá. né? E aí sim precisa ter alguém para fazer essa referência e ter essa referência, né? E como faz a diferença, né? Porque nós estávamos Uhum. ontem num grupo de escolas e eu fiz uma pergunta. Nós estávamos reunidos com um grupo de escolas várias partes do estado.
justamente fazendo uma análise das situações e, assim, uma decepção geral com os bilíngues por aí afora, né? Mas, assim, não necessariamente com esse sistema, com aquele sistema, com aquele outro, né? Hoje o bilinguismo está sofrendo um problema severo, que é a falta de profissionais qualificados para poder fazer a aplicabilidade na escola, né? Então, ou Uhum, seja, professores de letras em inglês, né? uhum. Propriamente dito. E aí os diretores em geral falaram, olha, nosso problema não é se é esse ou aquele material, claro que tem sistemas que combinam mais com a realidade da tua escola, tem sistemas que combinam mais com a realidade da outra escola, tem sistema que não combina em nada comigo, mas Anderson, o problema em si não é esse. Se fosse esse, seria fácil resolver, porque daí sai desse, vai para aquele e acabou. Mas o problema hoje é, não temos profissionais em letras. Então a gente aproveita aqui e deixa a dica, né? Atenção quem está procurando um mercado de trabalho futuro, que está crescendo e está tendo demanda e está pagando bem, é professor de letras, né? Especialmente letras em inglês, né? E aí vocês encontram uma coordenadora para poder fazer a execução desse projeto. Exatamente. Ótimo. Aham. E isso dá toda a diferença no momento que a gente traz essa formação, né? Esse apoio. Então, para os professores é fundamental ter, porque a nossa função é exatamente essa, né? Estar junto com os nossos professores, fazendo esse acompanhamento, dando esse apoio. Porque a nossa escola traz uma proposta diferente. E não é só uma escola, vai muito além, né? De trazer a experiência, trazer a conexão com a natureza exatamente como uma experiência, como uma ferramenta de sala de aula. E não é a sala de aula de 4 paredes, né? E a gente abre esse espaço. É a aula, né? A É aula pode aula ser em nesse qualquer espaço espaço. e quando tendo uma coordenadora do bilíngue que vai adaptar o conteúdo para os Uhum. diferentes espaços, o bilinguismo ele ocorre de fato, né? Exatamente, porque daí tu dá significado, né? Vai muito além de um conteúdo, de uma proposta que sim tem, né, como grade curricular, mas isso abre para uma proposta que vai além disso, né? Se abre para uma conexão onde acontece lá com a professora do regular, dentro de projetos onde as crianças estão realmente envolvidas, né? E isso começa a dar significado. E quando se dá significado, se há aprendizagem, porque isso cria memórias. E são as memórias que vão nos trazendo conexões. Então, é isso que a gente procura. É uma criança, é um adolescente que consiga fazer conexões, conexões com o que ele aprendeu, mas que ele consiga ligar com tudo que está acontecendo ao redor dele e não fique lá dentro daquela caixinha. Então, essa criança que consegue se posicionar, que consegue falar, trazer a sua opinião e formar essa opinião, porque para formar essa opinião precisa desse conhecimento. Então é nisso que nós acreditamos, é nisso que a Ana traz como inspiração para toda a equipe, né? E E é esse é o conceito principal pedagógico de vocês. exatamente. Quando a gente fala assim, conceito pedagógico central da Escola Magia do Saber é essa inspiração, Uhum, essa construção do conhecimento a partir da experiência. uhum, Não é não vamos, né, assim, não vamos olhando do ponto de vista pedagógico, não é nada novo, mas é o que vocês se agarraram. Nós uhum. vamos propor isso nas diferentes frentes que a gente vai trabalhar, é isso que tem que acontecer. Isso. E ainda trazendo a família junto, né? O quanto a Ana também idealizou essa escola com uma família que não só deixa O ou filho de pega o filho às na vezes deixa escola. mesmo, né, não desce nem do carro, né, Exatamente. chega lá com o carro, até porque vocês têm uma facilidade muito grande, né, de fazer Uhum, esse embarque e desembarque dos alunos. Parabéns por terem pensado nisso também, porque hoje, um dos maiores problemas nas escolas é a mobilidade, é como uhum. chegar e como sair, sem causar grandes danos, né, à mobilidade do bairro, aos vizinhos e enfim, né, aos usuários daquela via. Mas, assim, é muito isso mesmo, né, a gente vê, assim, pais que simplesmente despejam os filhos na frente da escola assim a gente vai ver eles no ato da matrícula e depois, quando se porventura acontecer uma situação que se faz necessária a presença deles, senão eles nunca mais aparecem, né? É. E para E, isso tem que ter ação, né? e na magia do saber, a gente gosta desses laços bastante estreitos. A família presente em todos os processos. Qualquer eventualidade que aconteça, nós conversamos muito. Eu digo assim, tudo é importante para a família saber, tudo o que acontece na família é importante a escola saber, porque
é um trabalho em conjunto, é parceria. E se não tiver essa conexão, essa liberdade de conversar sobre todos os assuntos que trazem e têm referência à socialização da criança, o tempo que ela está na escola, tanto no pedagógico como nas relações, eh, ela precisa ocorrer e ser de uma maneira clara. Nós gostamos tanto da família na escola e nós levamos tão a sério o brincar em qualquer idade que, além do nosso tempo normal de recreio, depois do término das aulas, a família pode estar lá dentro para interações, brincadeiras com as crianças, eh, momentos com as outras famílias, conhecimento, E lazer. funciona. Funciona muito Gente, bem. isso eu fico pensando assim, ó. As confusões que podem gerar quando você abre os espaços e deixa o pessoal chegar. Assim, tem escolas que, se estiverem nos assistindo agora, vão surtar com a ideia, porque vão dizer assim, Anderson, na minha escola, se eu deixar os pais entrarem, vai dar confusão. Eu já ouvi muitos comentários assim. Parecidos, né? Mas, Olha, tu sabe o que tu tá fazendo? Por quê? Muitas vezes, isso tudo é administração. tá. Eu acho assim, a gente se propõe a abrir as portas para nossa família. Claro que tem regras, tem Tem espaços horários, tem específicos. espaços, tem tudo certinho. Só que é importante eles estarem ali, conhecer quem são os amigos do filho, quem são os pais. Às vezes tem algum. Ver como o filho brinca, né? É, Sabia que tem pais que não sabem como é que os filhos brincam? Uhum. Não sabem. Por quê? É. Porque às vezes é filho único ou irmãos com idades diferentes que não têm a experiência do brincar em casa. E dependendo da forma como a família se comporta no seu condomínio ou na sua casa, na sua moradia, vivem de maneira quase que isolada do ponto de vista social. E aí não temos hoje, por uma questão da modernidade, da maneira como a sociedade está organizada, nós não temos o brincar na rua, o brincar no parque, o brincar igual no né? nosso tempo. Exatamente, não existe mais essa opção. Não, de fato, não existe, né? A gente vê criança brincando na rua, a gente até se assusta hoje, né? Então, o que ocorre? Tem pais que não sabem como o filho se comporta numa brincadeira, e esse é um momento legal, Isso, e né? pensando em tudo isso, vendo que os pais precisam participar mais da vida da criança, porque muitas vezes ele sozinho em casa, ele não tem conflitos, ele não tem com quem brigar, não tem nada. Como Mas escolher, como quando mediar. ele está no coletivo, gente, quantas habilidades, quantas competências ali são desenvolvidas. E o pai consegue acompanhar tudo isso, porque a gente tem uma organização que 15 minutos a criança, depois do horário normal da aula, ela fica assistida por nossos profissionais no Brincar Livre. Então, são profissionais da escola, os monitores Essa que estão atividade se com chama ela. Brincar Livre. O Brincar Livre após a aula, o E horário as de aula crianças, normal. as crianças devem amar. Justamente, eles amam, eles não Pedem querem pra sair de não dentro da ir. escola. Imagina Agora. 15 minutos para eles deve passar Aham. voando, assim, Mãe, né? posso ficar E- mais? E o pai, a família, ela tem a opção de, exatamente quando termina a aula, pegar a sua criança e ir para o espaço movimento, para interações com o seu filho, ou deixa 15 minutos assistidos ali pelos nossos monitores, ou ir a mais 15 no espaço movimento. E isso dá super certo. Eles conseguem contemplar o pôr do sol mais lindo da Ilha da Magia. que Olha só, é o teu? É a vista da magia É do a tua saber. vista. Esse eu tenho que ir, esse eu quero... Tem que ver. As crianças levam os pais, né? É patinete, é o papelão para fazer o esquibum, levam um lanchinho, levam o cachorrinho para dar uma passeadinha. Tudo Sabe? isso é possível? Uhum. São momentos Sim. muito bons. E eu sempre digo, para os pais é um momento terápico. Por causa que neste momento que eles estão, o filho é a responsabilidade total, né, de cuidado deles. Eles não conseguem ficar no celular. Olha só. A não ser eles pegam o celular para tirar foto. Sim. Por quê? A criança quer brincar. Ela tá com a bola, com o patinete, ou escorregando na grama, ou não tá fazendo nada.
Mas ele está pai, mãe. Sim. Então, assim, é um momento Que legal. saudável para todos. E existem conflitos, os Sim. pais conversam ali, conflitos que eu digo assim, eles conversam sobre os conflitos que possa ter E até as havido na crianças, escola. e até as crianças brincando ali, né? Gosta disso, Isso. não gosta. Pai, me empurrou. Ô, pai, ele não quer deixar, não me empresta o papelão. E As é coisas que geram. importante os pais verem essa relação das crianças fora do ambiente escolar, né? Sim. São comportamentos diferentes com amigos diferentes. Isso é importante, né? Imagina, eu fico pensando assim, o pai que não usufrui desses 15 minutos, o filho deve ficar danado de bravo, né? Porque vê os amiguinhos todos lá brincando, que deve ser uma gritaria, né? Gente pra cá, gente pra lá, bola pra cá, coisa pra lá, uma coisa viva, e a criança sentada no carro indo embora, né? Sem poder ficar mais aqueles 15 minutos. E o que é 15 minutos, né? Passa muito rápido. Né? Mas assim, os pais que estão na nossa escola, eles aproveitam, eles gostam disso. Eles já têm uma organização para que, se não conseguem ficar todo dia, mas pelo menos alguns dias para usufruir desse momento com o filho, com as outras pessoas. Eles se combinam no grupo do WhatsApp ali, quem vai estar, quando que vão, para que eles possam se encontrar ali. E escola é isso. Escola é encontro. A escola ela deve ser viva, ter esse movimento. A magia do saber tem a proposta que não é a escola somente por causa do pedagógico, olhando a criança. Só o conteúdo, Mas só a avaliação, só a nota, né? Só o trabalhinho. é O o desenvolvimento integral. É a qualidade de vida, é o bem-estar das pessoas, é se desligar um pouquinho e se conectar com aquela natureza maravilhosa. É sentar e relaxar, porque depois de um dia exaustivo de trabalho, a gente está cansado. E nós oferecemos essa possibilidade. Meu E Deus. tem muitos que E não agradecem. custa nada, né? Porque não tá embutida na mensalidade, imagino Não eu. tá. Esse é o plus que nós temos. Esse vem de brinde. Sabe que eu particularmente, eu sou fã das escolas que permitem essa opção, sabe? Eu tenho algumas escolas que eu brigo, assim, no bom sentido, mas eu defendo, assim, exaustivamente até cansar. Por que a família não pode, por exemplo, tomar uma refeição com o filho, especialmente, assim, filhos de anos finais, ensino médio, em que a vida é tão corrida, né? Especialmente ali nos anos, mesmo assim, de preparação para vestibular e Enem, que muitas vezes já está quase virando integral, né? Ensino médio hoje, quase boa parte das escolas já meio que é integral, o aluno está lá o dia inteiro envolvido, tem as eletivas, tem os itinerários, tem, enfim, né, uma série de programações ao longo do dia, né, que faz com que esse menino, essa menina passe o dia na escola. Então, as refeições de família estão se tornando raras, né, e aí tem escolas que eu menciono assim, poxa, você tem X alunos de ensino médio, né, você tem aqui uma capacidade de oferecer, através de um restaurante, né, da própria alimentação da escola, o almoço, né, onde há a possibilidade dessa família ingressar na área escolar, mas não necessariamente no prédio escolar, né? Muitas vezes, mas Anderson, como eu vou fazer? Você falou uma palavra para mim que é, usando agora aqui todas as expressões, que é mágica, né? Que é administração. Você tem escolas hoje que quando faz o cadastro do aluno na parte tecnológica da escola, né, as catracas, né, e tudo mais, já faz da família também. O pai já tem um cadastro como uma espécie de usuário, a mãe já tem um cadastro, um irmão maior, que muitas vezes, né, uma irmã, enfim, um avô, uma avó, que faz parte daquele contexto da criança de levar, buscar, de ficar, de pegar, também tem cadastro. E aí, em momentos como esse, a família chega ali, faz o cadastro, tem acesso a uma determinada área, naturalmente, uma área de controle, em que ela pode, por exemplo, assim, hoje eu vou almoçar com meu filho, sabe? Hoje eu vou almoçar com minha filha, o pai tá indo almoçar aí com você, né? E assim, eu sou fã dessas possibilidades, como, por exemplo, escolas que no período noturno tem lá a área de esportes também aberta para os pais, né? Com atividades, academia, enfim, cada escola com a sua estrutura e sua realidade. Mas isso aproxima muito mais a comunidade e também, não é o propósito da nossa conversa, mas a gente não pode deixar de fora disso, né? No mercado que está cada vez mais competitivo, a fidelização. Porque a família pensa assim, poxa, como é que eu vou trocar de escola em que eu tenho tudo isso à minha disposição, certo? Onde eu estou integrado dentro né, de um ambiente de escola que realmente está conectado comigo para trocar para uma escola que eu vou ter que começar do zero, né?
Então isso fideliza ao natural. E né? É, Pode. provavelmente, assim, mais escolas gostariam de fazer isso. Mas eu lhe digo que é administração, é organização. Não é simples, não é fácil por fazer, porque tudo que nós vamos fazer tem o lado humano. Tem uma pessoa que tem que estar, que não pode falhar, é a segurança, é o bem-estar. Então, parece muito simples a maneira Sim. que eu faço. Ah, é mágica? Não, não é. Não, sim. Então, assim, realmente a gente tem que pensar em todos os detalhes. Nós ali a gente está conseguindo, porque nós começamos agora. É uma escola pequena que ela está vindo, cada vez a gente está aumentando as turmas de uma maneira orgânica também. Bem gradual, E, bem sim, passo a passo. e a proposta da escola, o nosso PPP, ele já foi feito desta maneira. Como eu te falei, é a escola que eu acredito. E tá funcionando. E está tá indo bem. Vocês estão com funcionando. quantos alunos hoje, aproximadamente? Hoje é aproximadamente 200. Uhum. A gente tem condições, a escola foi construída para confortavelmente nos dois turnos receber 700 crianças. Então, nós estamos trabalhando com muito profissionalismo, estamos no dia a dia cuidando de todos os processos, os protocolos, recebendo assessorias constantes para que Eu vou fazer uma conta aqui só para se melhore cada vez mais, para que nós possamos chegar num dia que tenha fila de espera por criança que querem, as famílias quiserem estar na magia do saber. Vocês estão no recorde, tá? No recorde, Por quê? né? Você mencionou que ao todo, juntando time da beleza, que deixa a escola todo dia mais bela, né? A gente aqui no Escola em Voz e nos nossos projetos, você sabe disso. Não, eu tenho mais funcionários do que crianças, tá? Mais adulto por criança, isso eu tenho. Eu fiz a conta agora aqui, né? Então, assim, pegando o time da beleza, pegando o time administrativo, pegando o time pedagógico, enfim, todas as frentes que uma escola precisa para poder abrir e fechar diariamente, você tem um profissional para cada 4 crianças. Sim. Né? Então, assim, e isso, né, demonstra naturalmente uma preocupação muito grande com o todo que está ali envolvido. Hoje, só para você ter uma ideia, naturalmente que você tem aí condições, né, com esse número de profissionais, claro que vai aumentar um ou outro, né, mas tem condições de ter aí 400 crianças minimamente, né? Só para o pessoal que não é da educação entender como que é feita essa conta, né? Então, assim, é muito, vamos dizer assim, é muita entrega mesmo, né? É muita entrega mesmo, é como eu te disse anteriormente. Quem trabalha com educação não tem chance de errar. A escola ela precisa dessa equipe pronta, capacitada para receber cada criança que chega. Nós não podemos primeiro fazer a matrícula e depois pensar na equipe. Então, a responsabilidade da magia do saber é qualidade, é acompanhamento, é processo, é enxergar cada pessoa que está ali, entender ela, porque nós conhecendo a gente tem condições, capacidade de acolher de acordo com as suas necessidades. Pegando esse gancho que você falou da equipe, aí trazendo para, aí já no caso para Ana Paula. Ana Paula, hoje quando a gente olha assim, né, e a gente percebe, né, o desafio que é montar uma equipe de educadores na atualidade. Claro que o norte da ilha tem uma população significativa, tem muita gente morando lá. Em outras regiões, tanto da ilha como até do estado de Santa Catarina, a gente percebe uma maior dificuldade, né? Sai um professor, por exemplo, de uma determinada área de conhecimento, em alguns municípios que eu atendo determinadas escolas, eles ficam apavorados. Anderson, não sei nem o que fazer. Porque na cidade não tem, né? Não tem. Os que tinham, muitos já aposentaram, não tá vindo aí uma nova leva de profissionais na área da educação, né? Hoje eu faço feira de profissões de ensino médio em vários colégios do estado e, assim, há mais de 10 anos eu não tenho na grade de palestras as licenciaturas, tá? O atual jovem, o atual adolescente de ensino básico dos anos de médio ali e futuro universitário, assim, de cada 10 alunos, 10 não vão fazer nenhuma licenciatura. Sim. Então a gente não tem nem agora e nem no médio e longo prazo uma previsão de educadores novos chegando aí para as escolas.
Como é que você arruma isso? Como é que você equilibra isso, né? Porque é uma escola nova, né? Então, assim, todo profissional que já está no mercado, que já está inserido, pensa, poxa, eu tô lá naquele colégio, por que que eu vou pra uma escola nova, né? Como é que você equilibra isso, né? Para não poder deixar faltar. Então, é uma equipe que a gente precisa preparar muito bem. Primeiro, porque a nossa proposta dentro de sala de aula é diferente de uma escola que traz somente o material didático, o caderno, né? Então, esse profissional que chega na escola, ele precisa desse acolhimento e a gente precisa entender de que forma é esse profissional em sala de aula. E aí sim trazer a formação. E aí sim trazer o que é a Escola Magia do Saber dentro da prática, dentro do dia a dia. Então é um desafio. Desculpa, você tem professores que também atuam em outras escolas? Ah, principalmente ali, acho que Os ali especialistas. no sexto, Uhum. sétimo, geralmente tem, né? E Isso, vai ter quando tiver o oitavo, nono, e se isso. futuramente tiver o médio, é uma pergunta que eu vou deixar para depois, Uhum, vai ter professores uhum, que vão atuar em outras escolas. Eu acho que esse é o maior desafio. É como que pegar um professor que ele é urista, né? Que tá uhum. ali só contigo uma vez por semana, ou duas, né? 2 dias da semana, e depois ele tá em outra, ou até em outras escolas, e como criar essa identidade. Aqui hoje você é magia do saber, e você tem que Aham. internalizar isso. Como é que você faz isso? Mas eu acho que é da mesma forma com que a gente leva para a criança. Você tem liberdade para criar. Quando o professor tem liberdade para criar e sentar e planejar e pensar de que forma essa criança vai realmente aprender de uma forma diferente e dar esse apoio, é aonde a gente tem um profissional que começa a apostar nessa formação. E aí é que a gente tem um profissional que se abre para essa proposta e sai daquela forma regrada, linear e consegue abrir o horizonte e ver que realmente eu consigo trazer um projeto de arqueologia abrindo um buraco e procurando realmente a história daquele local. Então, quando a gente abre possibilidades para o nosso profissional, é aonde a gente consegue inspirar. É aonde ele consegue, meu planejamento pode ir muito além. Ele pode ter sim um material didático, ele pode Vocês ter trabalham sim. com algum sistema? Sistema de ensino? Trabalhamos com material didático. Aham. Material didático. Material Didático, didático. tá. Além do material didático, da escrita, fazer essa criança reproduzir aquilo que está aprendendo, né? Isso é muito importante para que ela consiga se organizar, que ela consiga trazer mais argumentos, que possa ser uma criança criativa em todos os sentidos. E aí, quando esse profissional consegue enxergar que não tem uma ordem, e sim a gente construir essa ordem junto para que essa aula aconteça de uma forma diferente, aí nós conseguimos formar esse profissional dentro da nossa prática, dentro da escola que nós queremos. Que é uma escola mais aberta, mais criativa, mais dinâmica, né? Isso. Dentro desse contexto. Mas aí eu fico pensando assim, claro que a gente não preparou o roteiro de Uhum, perguntas para que a coisa fosse extremamente uhum. genuína e Sim. espontânea aqui nesse episódio especial, né, da Escola Magia do Saber. Mas eu tenho apenas uma suspeita de que quando você trabalha com a possibilidade do material didático, ele te dá mais liberdade para você fazer isso do que o sistema de ensino fechado. Né? Assim, é uma suspeita, não estou dizendo que um é melhor que o outro, cada um tem Uhum, as suas belas contribuições e deve também ter as suas limitações, né? uhum. Mas eu imagino que para a proposta de vocês, eu percebo assim, olha, funciona, porque às vezes o sistema de ensino, dependendo do sistema de ensino, ele é tão fechado, ele é tão lacrado ali e tudo contadinho, tudo enumerado, tudo tão, sabe, que Tão perfeito, tão engessado que não traz outras possibilidades, né? disso que a Ana Paula trouxe, assim, não é todo o sistema de ensino que eu conheço que permite essa maleabilidade, essa flexibilidade criativa. E aí, o mais importante, vem o nosso papel de coordenação, é acompanhar isso, né? Acompanhar que todas as crianças tenham realmente o mesmo currículo de quem tem aquele sistema fechado. Mas é um currículo diferente, onde ele vai ser, né, o protagonista, aonde ele vai assumir a sua criatividade, junto com o professor. Então, esse é o nosso desafio. É trazer essa formação e trazer esse professor que está chegando muitas vezes que não consegue enxergar essas possibilidades, até pelo desgaste da profissão, mas mostrar que
ali ele consegue ser inspirado. E quando a gente enxerga o brilho no olho e diz, nossa, então vamos fazer. A gente sempre diz, o não a gente já tem. Verdade. O não a gente já tem. Então, se a gente não trouxer essa magia da formação, da educação, de ter o prazer de escrever, do prazer de colocar no papel, de sonhar, nossa, hoje a minha aula vai ser com vários objetos não estruturados, porque agora nós vamos criar e vamos chegar a tal conceito. Então, partir dessa experiência e que o nosso estudante consiga dizer, professor, olha só, isso aqui é tal conceito. E é isso que eu queria. Mas aí você tem um desafio bem grande. Que aí você vai contar a mágica de novo. Claro que quem aproveite, né? Que seja de outra escola, né? Porque a magia do saber tá aqui também para ensinar e para compartilhar a experiência. Quando você traz um sistema flexível, aberto e que você estimula essa inspiração, que me parece que tá muito claro isso, né? Que é a força central de vocês. Você tem um professor que é atingido por essa inspiração e ele acho que desperta a fagulha, ele vai trazer mais e mais e mais. E ele não é o mesmo professor quando ele tá na outra escola onde tudo é engessado. Ele se redescobre até como profissional e retoma, recupera aquele romantismo, aquele brilho nos olhos, porque isso o ambiente favorece, correto? Sim. E aí ele até diz, meu Deus, aqui eu posso dizer e posso criar e claro, tudo bem regido, tudo bem como monitorado, ok. Mas você ainda encontra uma dificuldade no professor que está há anos no modelo engessado, que pega tudo prontinho. Eu tenho hoje escolas que entregam para o professor praticamente quase que a narrativa dele dentro de sala de aula. Eu tenho escolas que falam assim, professor, o senhor vai falar isso, quase que como dizendo o seguinte, deixa que eu dou aula no teu lugar. Você não precisa nem, só assina que você veio e deixa que eu faça o resto. Onde o professor perde totalmente o protagonismo e a autonomia, não cria, certo? Não inova. Ele é basicamente um replicador de um sistema lacrado, fechado, tá certo? De uma coordenação lacrada e fechada, ou seja, é isso e acabou, você não vai sair dessas linhas, limitando e assim, colocando assim, margens muito estreitas para ele poder atuar ali. E quando você pega, talvez, um professor que há anos está nesses modelos de escolas e entra no Magia do Saber, você, de repente, eu imagino que você enfrenta uma dificuldade maior com ele, né? Com esse profissional. Para poder mostrar para ele, não, querido, lá você faz do jeito que é lá, aqui é diferente. Já enfrentou algum desafio assim? A gente enfrenta, mas aí que vem a mágica, né? Porque esse profissional acaba se encantando. A gente já passou por profissionais muito éticos. E a gente precisa respeitar, assim como a gente respeita a forma de cada criança aprender, profissionais que chegaram, eu não consigo. Existe, porque a gente precisa também respeitar esse profissional que está indo em sala de aula, né? Quem é essa pessoa? Que não é todo mundo que chega lá e vai criar, vai cortar, vai recortar, vai fazer música, vai fazer etc. Assim como não é todo mundo que chega aqui, liga uma câmera, pega o microfone e consegue falar, porque são desafios diferentes, né? Mas são habilidades que não foram desenvolvidas. Nem estimuladas. E aí entra o papel de inspiração, de estar junto, por isso que a Ana está sempre junto conosco, né? E o nosso papel de coordenação de estar junto com o professor. E você acredita que esse cara pode mudar? Sim. Vamos trabalhar em cima disso. Sim. Não descarta ele. Nunca. Não, professor, então não dá. Nunca. Volta lá pro teu... Volta lá. Desculpa fazer agora um trocadilho com o teu sobrenome, professora. Mas volta lá pro teu quadradinho. Volta lá pro teu quadradinho, professor, que... Mas assim, aí que às vezes o professor quer. Ele chega, a maioria das vezes, a nossa entrevista de trabalho inicia de nós mostrando, fazendo uma visita personalizada, mostrando todas as possibilidades que aquele espaço tem. Nós temos um laboratório natural. As aulas acontecem dentro de sala de aula, em qualquer outro espaço cuidadosamente preparado para que essas aulas aconteçam. Nós temos a teoria e a prática entrelaçado. Então, neste tour, nessa primeira visita, antes de falar de trabalho, a gente mostra as possibilidades que um educador tem ali para trabalhar. Para todo mundo? Quase para todos. Se a visita não é antes, ela é depois. Mas assim, a pessoa tem esse impacto. Isso. Eu vou lá, eu largo meu currículo lá. Sou professor, sei lá, de geografia.
Aí você... Após a seleção. Se Não, fosse- sim, não, claro, imagina. Aí vai passar... Não, mas assim, aí você olhou, legal o currículo, professor Anderson, tal, geografia, aquela coisa toda, tal. Daí você né, enfim, estou dentre os possíveis, né, candidatos a serem contratados. Pelo menos selecionado por um bate-papo eu fui. E aí, essa acolhida você me oferece também. Isso, porque é aí que a gente consegue conhecer o Uhum. educador. E muitos, eles querem inovar, eles querem mudar. Porém, é difícil. A gente contrata, nós fazemos toda a formação, o acompanhamento, o apoio, o suporte. Quando chega 2, 3 meses, diz, não, olha, realmente eu não vou conseguir. E aí, a troca de profissional. Mas, muitas vezes, eles querem se reconstruir. Só que também é tantos anos fazendo igual Que que... fica muito E assim, internalizado para fazer essa mudança, essa transição não, de mentalidade. Não é uma tarefa fácil, né? não Não, é fácil. não é. É muito difícil, tira todos da zona de conforto e é muito movimento. Coloca todos para estudar. Meu Deus, tem professor que eu acho que você Então, é por não isso. vai se adaptar. Sabe Então, por quê? Tem professor que quer chegar lá, pegar a aula dele, não dá nem oi pros Página alunos. amarela. Exatamente, página tal, galera, pega aí, tal. Entra na sala dos professores, quer tomar o café dele em paz, não quer que ninguém chegue assim, ó. Olá, bom dia, que maravilha, veja o sol, veja... bom dia para quem? Né? Então, assim, eu conheço É. algumas criaturas que não estão muito afim de Então, papo, não. né? Então, a magia do saber é diferente, é estando lá para acontecer. E todos os processos são todos muito bem cuidados. E a gente tem esse olhar, esse cuidado na contratação. Às vezes o profissional quer, ele não consegue. E a gente faz a substituição, a gente parte para outro, começa, mas a maioria que está lá, a gente vê o brilho nos olhos quando chega, o encantamento, as possibilidades. E quando ele fala, mas na minha aula eu consigo fazer isso. O professor, por exemplo, do Fundi 1. Não, mas eu faço um tour pela fazendinha, eu consigo já dar a disciplina de português, de matemática, sustentabilidade, eu consigo conectar todas as disciplinas, nenhuma saída, nenhum tour pela escola com as crianças, que para eles é prazeroso, mas tem a intencionalidade pedagógica. O professor sabe. E aí que a leveza de que as crianças precisam para aprender, para se tornar pertencente a uma escola, para poder todo dia ser mais um dia de aprendizagem, de conquistas, de avanços. E por isso vocês escolheram a ideia do material didático em vez de um sistema de ensino. Isso foi uma decisão difícil, provavelmente, porque tem muita coisa que o sistema de ensino que oferece tão pronto, né? Tão fácil, né? Tão assim, tá aqui, deixa comigo e eu resolvo para ti. Eu vou dizer uma frase. Tá. E essa frase eu gosto de repetir de vez em quando, que a educação, a transformação, ela se dá pela educação. Tá. Como que eu posso mudar se eu vou usar o mesmo padrão para todos? Tá. Ana Paula? E o material didático vem como um referencial. É apenas um referencial. É um instrumento dentre tantos outros. E é apenas um autor trazendo um referencial. E isso faz com que o professor traga outros referenciais para que a criança possa comparar, até ter essa distinção de opiniões e trazer para uma discussão. Porque é essa criança que a gente quer. Essa criança que consiga olhar e também dialogar entre diversas opiniões e diversas formas de trazer o mesmo conceito. Então, uma única forma de trazer o conceito, a gente acaba limitando também essa formação acadêmica dessa criança, desse estudante, né? Então, trazer um referencial e para que possa trazer outros referenciais ao longo do percurso do processo de aprendizagem. Isso é bem importante. Eu já fico pensando o trabalho danado que os consultores de sistema de ensino vão ter com vocês quando vocês, e se vocês abrirem, é projeto futuro, ensino médio, ou vai ficar mais nos anos finais do Fundi e tá bom?
Olha, Ou no momento. a princípio, a nossa escola, ela tem autorização para funcionar para o Fundi 2, anos finais, até o 9º ano. Nós queremos ser a referência realmente no norte da ilha, em escola conectada com a natureza e nessa nosso jeito de ensinar, com sentido e significado. E nós não pensamos ainda em ensino médio. No momento não faz Por parte. quê? No momento. Sabe, porque o pensamento de hoje, que é o mesmo quando foi concebida a escola, que a partir do 9º ano, ele precisa passar por outras experiências, mais autonomia, mais independência. E se nós, na magia do saber, fizer tudo perfeito, até o 9º ano, nós vamos desenvolver todas essas habilidades que ele precisa Para a nova fase da para a vida. nova fase da vida. Porque um adolescente caminhando para uma fase adulta, ele precisa sair, ele precisa saber pegar um ônibus, precisa andar no centro, ele precisa resolver como que ele faz as coisas. E se ele fica muito próximo de casa, o pai levando todos os dias, indo buscar, se preocupando com o lanchinho dele, com tudo, aí a É um gente não entendimento. abre essa possibilidade. É um Então, entendimento interessante. Gostei queremos também. ser bom, mas até o 9º ano. Isso corrobora muito com a ideia do que vocês propõem. No ensino médio não é tão fácil fazer isso, porque daí realmente o ensino médio é difícil você fazer um ensino médio hoje no Brasil sem resultado vestibular ou Enem, e aí não tem jeito, aquilo te coloca dentro de um ritmo, de uma entrega que está muito mais customizada, e aí você perde essas oportunidades de fazer o que vocês estão fazendo lá. Né? E se você não fizer, tá aí também os alunos vão acabar abandonando, e aí acaba tendo um ensino médio que às vezes faz o quê, né? Ele vai trazer o quê, né? Considerando a realidade nacional, veja bem, né? A nossa realidade nacional, o ensino médio culmina com vestibular e Enem, e infelizmente é só isso que nós temos hoje no momento, né? E eu te digo hoje, mas porém, se for para ter um ensino médio do jeito de ensinar, quais profissionais de futuro a gente vai ter? E a qualidade dessas pessoas? Porque no futuro, o conhecimento é bastante importante, está aí para todos, e hoje é fácil de se apropriar desse conhecimento, mas desenvolver as As habilidades e habilidades, competências isso é importante. Então, se a magia do saber tiver o ensino médio, será aquele também onde a criança não, já o adolescente, o jovem, ele vai, na prática, trabalhar em equipe, ele vai construir. Então, é um outro projeto também. que tem que ser disruptivo, porque do modelo tradicional que está hoje não é tão fácil. Eu tenho escolas que têm o ensino médio, que vão passar por aqui também, e que, assim, para dar um contraponto em relação a isso, estão investindo pesado nas disciplinas eletivas, né? As optativas, certo? Então, assim, os itinerários formativos, basicamente, ainda continuam sendo aprofundamento de conteúdo, tá? Mas, quando, por exemplo, fazem as optativas ali, aí colocam lá, né, projetos diferentes. Aí você tem até mesmo projetos relacionados. Hoje o projeto de vida já faz parte do currículo, tá? Então ele tá lá, projeto de vida. Mas assim, ó, hoje você tem nas eletivas, né? Tem o coaching, né? Eu tenho uma escola que tem na eletiva lá comigo o coaching educacional, que sou eu mesmo que faço. Tem lá alguma coisa relacionada, assim, já mais a parte terapêutica, yoga, dança, teatro. E, infelizmente, né, tem uma dó, o teatro sumiu das escolas, né? A musicalidade sumiu das escolas, né? Na magia do saber, nós temos aula de música, Robótica. nós temos robótica, nós temos como extracurricular aulas de teatro também. Olha que maravilha. E isso não é comum, tá? Nos colégios, de maneira geral, o teatro, certo? A musicalidade praticamente foi extinta. Você vai encontrar em escolas que realmente estão quase que na contramaré da situação. Mas quando você oferece isso para os adolescentes, é incrível a maneira como ele ressignifica a ideia de ensino médio. Quando ele tem, além de química, física, matemática, laboratório de redação, simulado. É a sua aplicação, né, Anderson?
E aí, quando ele tem lá uma musicalidade, um teatro, um programa de vivência, um empreendedorismo e essas possibilidades, ele diz assim, meu Deus, né, a juventude não é tão ruim, né? Não, não é a busca do equilíbrio e como é necessário esses momentos até para que o estudante ele relaxe, porque a gente sabe que A pressão, ensino né? o ensino médio é pressão, é bastante conteúdo. Então, se não tiver esse equilíbrio entre as disciplinas, tadinho, Não, eles estão sobrecarregados. Você eles tem ficam bastante sobrecarregados, ansiosos, né? ansiosos, sentem a pressão de decidir o que que eu vou ser quando eu terminar o ensino médio, eu vou ter que fazer o vestibular, então eles vão viver sob pressão. E a escola deve oferecer esse equilíbrio e essa leveza para aprender e dominar todos os conteúdos. E Anderson, para complementar a tua fala, que eu acho bem importante, quando a gente não fala só de ensino médio, né? Se a gente trouxer para o nosso fundamental, quando a gente traz a proposta, por exemplo, de uma robótica diferente sem um sistema fechado. A gente sabe que hoje a robótica ela vem muito em sistemas fechados, com uma apostila, seguir a apostila que nem você mesmo relacionou. Nossa proposta é totalmente diferente. É um currículo pensado para a nossa escola, né? Então No não jeito, existe. do jeito de vocês. Ou seja, Exatamente. tem a robótica, mas do jeito de vocês fazerem a robótica. Exatamente, com materiais adquiridos para fazer isso acontecer, né? E com materiais muito mais não estruturados para que eles possam experimentar e botar em ação. E aí, quando eles enxergam uma tecnologia que não é entretenimento, e sim por uma aplicação, isso se dá um outro sentido para o viés daquele que a gente sempre para discutir. Aonde entra a tecnologia? É na funcionalidade, é pensar aonde eu vou aplicar e de que forma eu vou tirar esse proveito para mim, né? Então, é mostrar para esse estudante outras alternativas dessa forma. Então, a gente não pensa só como no ensino médio, mas trazendo a robótica lá no Fundamental 1, no Fundamental 2 e até no infantil. Nós Mas temos isso dá um trabalho robótica. danado. Dá. Né? Porque quando você recebe pronto e alguém lá te dizendo faz desse jeito, faz dessa forma, ou seja, praticamente mastigado, é muito mais fácil. Então, assim, o desafio eu chamo de inteligência pedagógica, tá? Para deixar bem claro um assunto que eu vou entrar, que é quando a escola é o próprio ambiente de inteligência pedagógica. Uhum. Não é só um replicador de inteligências pedagógicas produzidas de fora. Não que o de fora é ruim, pelo contrário, Não. tudo é É possível. nossa referência também. Exatamente, exato, né? Tudo é possível, tudo é viável de acordo com a realidade de cada escola e do propósito que a escola deseja para o seu ensino. Ok. Mas quando você diz assim, olha, eu produzo, né? Eu pego equipamentos de fora, eu pego referências de fora, mas eu junto com o meu jeito, né? Com os meus conceitos e faço acontecer. Isso dá um trabalho danado? E aí vem a valorização da equipe junto com a Ana. Então, esse olhar que a Ana traz em valorizar essa equipe que está ali e que está pensando junto e que entendeu o que é a escola, vem a nossa formação junto com a Ana e vem essa valorização, porque esse profissional está se entregando. Esse profissional está pensando nesse currículo. Tá construindo junto. Está construindo junto. E é aí que vem a diferença de um sistema totalmente fechado de trazer essas possibilidades. Então, a gente tem possibilidades, ferramentas, prática, criatividade, né? Um ateliê de artes, um atelierista onde possa percorrer... Vocês têm um ateliê de artes? Nós estamos em fase de construção, nós já Olha pensamos... Só, você tá muito nojenta, desculpa aqui o termo, me desculpa aqui o termo, né? Mas um sítio de poucos 10 hectares. Agora um ateliê, laboratório de natural. Que isso, Ana? Para. Não, Mas assim, isso é incrível, né? Quando você pensa em estimular a arte mesmo, o dom artístico, né? E nada melhor que um ateliê. Ó, as minhas professoras de magistério e de pedagogia, elas, quando eu tinha que apresentar um trabalho, elas ficavam só na expectativa, porque eu não tinha um padrão, eu não era aquele negócio. Eu gostava de inovar. Enquanto aluna, eu gostava de inovar. Então, elas ficavam na expectativa que sempre ia sair alguma coisa além do que havia pedido. E isso era constante, porque
Eu sou bastante estudiosa, eu leio bastante. A pessoa que lê, ela abre a mente, ela abre o horizonte e ela consegue criar e ter soluções muito rápidas. Na escola, eu estou ali diariamente. Eu acompanho todo o processo, as Você só vai ao coordenadoras, supermercado as agora para fazer professoras. compra, então. Nós não temos mais supermercado Ah, agora. parou? Paramos, encerramos as atividades. Por quê? Para se dedicar só na escola. Só escola, legal. E o Silvio, ele também gosta muito de empreender. Ele tem uma facilidade muito rápida com tecnologia e automação. Olha só. E aí, em- toda vez a gente olha, se colocasse mais um deck ali, quantas crianças iam ganhar? O que ia agregar isso? Logo depois o deck está lá, sabe? E a gente vai concentrando os nossos recursos, as nossas energias, as nossas pesquisas para se dedicar à escola. Por quê? Então vocês estão 100% dedicados Isso. Eu não sabia, desculpa, É, por isso que eu sim. falei do mercado. Sim. Você vai no mercado. Então, literalmente, agora você só vai no mercado para comprar. Então, agora eu faço isso. Depois de 20 anos sem ir para o supermercado, agora eu vou para o supermercado para comprar, sim. E te digo mais, por exemplo, o Silvio foi uma das primeiras pessoas a ter o aparelho celular em Florianópolis. A internet, primeiro foi o provedor, que era nosso amigo, o segundo a ter internet foi ele, não tinha, mas foi. Então, assim, ele é muito envolvido em tecnologia, em automação, e ele também, eu digo, é um arquiteto nato e gosta de fazer as coisas bem feitas, os projetos, já pensando no futuro. Vai fazer uma sala? Tá, mas essa sala, vamos imaginar daqui 10 anos a necessidade, para não ter que refazer. Pode adequar, pode aperfeiçoar, mas Mas ela já a parte a estrutural, parte estrutural que é já tem que a ser. mais cara, já dá para resolver agora, pensando a longo prazo. Isso. Então, a gente tem essa visão para a estrutura física, mas também para a parte pedagógica. Então, atento a todos os processos. O professor, a maioria das vezes, ele pede para o coordenador, quando ele pediu para o coordenador, a gente já tinha visto e já estava conectado e as coisas é muito rápido. E os pais comprovam isso diariamente, porque a nossa escola é muito aberta. Sim, assim, e só abre, deixa todo mundo entrar, deixa todo mundo chegar e ficar lá fuçando quem acredita no que tá fazendo, né? Uhum. Porque quando você começa a entrar fuçado, você vai achar defeito. Vai achar problema, alguém vai reclamar, Mas alguém vai nós incomodar. queremos que realmente a família ache, não é problema, é as Sim, dificuldades, não, eu e digo, nos ajude a dizer, sim, olha, se mas tem que ter tivesse... coragem. Tem que ter coragem. É, E parabéns. a gente tem que saber ouvir. Isso. Quando a gente consegue ouvir as pessoas, a gente consegue dar soluções práticas e muito rápido. Eu tenho uma curiosidade dentro desse processo. A gente falou muito da maneira como a Magia do Saber constrói a sua inteligência pedagógica interna, evolui e etc. E vai trazendo. E isso não quer dizer que é uma escola, de novo, fechada pro de fora, né? Uhum. Pelo contrário, vamos ver o que é possível e o que traz. Dentro dessa linha, vocês citaram que o Bilingue, como parceiro, o Ted Bear, assim, deve ter sido também bem exaustivo você chegarem à conclusão que ia ser a Ted Bear, né? Porque eu digo assim, tem tanta oferta no Bilingue, tem tantas marcas fortes, tantas marcas nacionais, tantas né, grandes marcas que de certo assediaram Uhum. vocês, mas assim, como é que foi essa escolha? Como assim, não, vai ser a Ted Bear olha, e por que a Ted Bear, né? da mesma forma que há bastante pesquisa, estudo, por exemplo, para a gente eleger qual é o material didático, porque o nosso material didático tem que ser o melhor dentro da proposta pedagógica da escola. Uhum. E nós temos um excelente material didático, plataformas digitais, outras plataformas, então é o melhor dentro da nossa metodologia. Tá. E o ensino bilíngue não pode ser diferente, porque nós podemos, a gente pensa em associar nossa marca realmente com marcas boas, que a gente possa ter continuidade sempre de um trabalho, um relacionamento e sempre pensando nos benefícios e resultados da aprendizagem. E para o bilíngue, a gente pesquisou muito, foram 2 anos
recebendo O Brasil muito inteiro. o Brasil inteiro, muitos O Brasil métodos. inteiro querendo entrar. Justamente. Participamos de vários eventos, né? Que todos Viagens. de viagens para conhecer. E aquilo deixa a diretora e a coordenadora louca, né? Se você não souber filtrar, você já no primeiro, você já assina o contrato. Tinha vezes assim, eu dizia, eu tenho certeza que vai esse vai. Daí, de repente, parava, refletia, analisava. Tá, o que que eu quero? O que que é a magia do saber? Magia do saber é referência. Magia do saber, ela se preocupa com o acolhimento, com o processo personalizado, que acredita que tem que ter um olhar individual para cada criança, cada adolescente. Tá, como que eu vou trazer uma apostila que a criança lá do norte, do nordeste, ela aprende igual a do sul? Tá? Como que ele vai desenvolver a língua inglesa preenchendo, lendo em cima, copiando embaixo? Não, eu preciso bem mais do que isso. E continuaram as pesquisas até de Bear, eu lembrei deles porque, como eu moro no norte da ilha, desde que eu tive minhas crianças, eu dizia que pena que a Teddy Bear é longe, porque eu gostaria tanto que meus filhos tivessem feito o inglês na Teddy Bear. Mas a gente perde muito tempo. Saindo do norte da ilha, eles ficam ali no centro, ali só tem no centro, ali, a mais próximo dali. 1 hora para vir, 1 hora para ficar na aula, mais 1 hora para voltar, 3 horas. Então, assim, é inviável. E aí eu lembrei disso. O que eu pensava como mãe que eu queria para meus filhos, que eu acreditava? Teddy Bear. E aí, de repente, num evento do Cinep, eu relembrei, vi um vídeo que eles tinham feito realmente, da proposta do bilíngue nas escolas, o For Schools. E aí nós começamos a conversar com o Tony ali, que, meu Deus, eles acolhem muito a gente. Não tivemos dificuldade na negociação, na informação, porque o nosso ensino bilíngue ele é todo personalizado. É personalizado, ele dá muito trabalho, personalizado de acordo com o conteúdo acadêmico que a criança está vendo. Meu senhor. Então, nós temos Isso só que é possível trabalhar. se você conhece o dono mesmo. É de dono para dono, porque... E é uma aposta da Teddy Bear nesse projeto, né? Sem dúvida, porque assim, ó, o tempo de pesquisa e de adaptação que se faz necessário, o outro lado tem que acreditar muito no teu negócio também. Justamente. Então, por isso que tem que ser empresas éticas, idôneas, que realmente elas conhecem seu potencial e mostram resultados. A Teddy Bear, se não me engano, está há 35 anos Acho que sim. no mercado. Todos de Florianópolis podem conhecer, podem ir no endereço, têm acesso ao Tony, à Luciana. Se tem dúvida do processo de ensino, eles podem ir lá, eles sabem onde está localizado. E nós gostamos disso. Olho no olho, de saber, de conversar as coisas. Eu acho que a gente no Sul gosta muito disso, né? Nós gostamos. Nós gostamos muito desse. Eu conheço o dono, eu sei que ele vai me ligar, eu não vou falar com o chatbot, né? Não vou ficar pendurado numa inteligência artificial me mandando escolher numerozinhos com quem eu vou falar. Eu vou falar com alguém de verdade, alguém que conhece o processo, alguém que vai resolver a minha dúvida e alguém que vai aceitar minhas loucuras, né? No bom sentido. Vai aceitar as minhas loucuras. Vamos fazer tal coisa. E aprender qualquer língua é processo. Não adianta, não aprende do dia para a noite. Tem que ter um desenvolvimento, tem que ser um projeto que ele tenha os graus de dificuldade, não é de dificuldade, complexidade para cada idade. Sim. Então, nós temos inglês para todos os dias, são 50 minutos de aula, desde o infantil 1, as crianças de 1 aninho, ao 7º ano. Todo dia tem inglês? Todos. Todo dia. Todos os dias. O 6º ano, todo dia tem inglês? O 7º ano, todo dia inglês. E esse inglês é personalizado de acordo com os conteúdos que vai ser... curriculares. Então,
É um Então, tu projeto. tá dentro da Teddy Bear tá dentro da tua casa. Mas é exatamente isso. Né? Senão não funciona. Mas é exatamente por isso que a Teddy Bear, ela tem dentro da escola um coordenador dedicado para acompanhar Que é a os Giovana? professores. Não. Não é a Alessandra. Que é deles e está dentro da escola para acompanhar todo o processo, orientar professores também, para quê? Então, fora Fora a só para a Alessandra, gente se organizar aqui, vamos lá. a Escola Magia do Saber tem uma coordenadora da escola que trabalha junto com o coordenador dedicado Teddy Bear, que está lá diariamente. Daí. E ainda nós temos uma coordenadora pedagógica da Teddy Bear, que uma vez por semana está lá, vai em sala de aula, acompanha como que estão o desempenho dos professores, dos projetos. Então você tem 2 coordenadores de bilíngue imersos, Uhum. um Magia Um do da Saber Te- e um da Teddy Bear. Uhum. A Alessandra é da Da Magia do Saber. E do Teddy E Bear. nós temos o Vinícius, que é da é Teddy Teddy Bear. Bear, E você tem uma espécie de supervisora, que enfim, é a que vai lá coordenadora. em loco uma vez por semana, observa, Uhum. enfim, colhe informações, enfim, volta, estuda, analisa, volta e assim vai. Faz Mas- essa conexão isso. entre magia e Teddy Bear. Mas aí, para tu ver como é personalizado. Fora os professores, né? É personalizado, tira todos da zona de conforto, porque o conhecimento, as coisas estão acontecendo a todo momento. O nosso planejamento na escola é semanal, algumas disciplinas quinzenal. Então, o professor ele está fazendo o planejamento para a próxima semana, mas nós temos que enviar as coordenadoras validarem, a gente tem que aprovar e enviar para a Teddy Bear também conversar, porque partes desse planejamento vai ser adaptado em projetos para o ensino bilíngue. Então, tem que ser muito rápido, muito profissional, muito foco. Os professores entregam. Uhum. Entregam. Aham. E a gente precisa. Tem muitos diretores e coordenadores nos assistindo aqui que vão ter um ataque do coração, gente, pelo amor de Deus, porque, assim, tem gestores que estão tendo uma dificuldade de receber o planejamento bimestral, trimestral, como assim semanal, quinzenal? Mas, Anderson, aí entra a nossa formação lá no início do ano, essa construção com os professores. Quando eu vou viajar, eu preciso planejar minha viagem. Tá, verdade. Para dar aula, a mesma coisa. Como é que eu vou chegar em sala de aula se não tem um planejamento? Tá, mas você avisa Se ele não tem antes. um caminho. Você avisa, professor, se vai ser contratado, o planejamento é dessa forma. Sim. Ele sabe. Sim. Ou seja, não chega lá na hora e... Não. E nunca não. ninguém diz assim, não, eu não quero porque isso é loucura. Não. Todos. E eles entram no jogo. E é uma equipe muito comprometida. E claro que a gente entende que tem momentos que aquele professor precisou de mais tempo. Mas que tempo é esse? É o tempo que levou para pesquisa. Para pesquisa. E aí, mas aí nós estamos juntos nesse Apoia, momento. dá suporte. Né? Ele precisou retroceder porque o planejamento ele está sempre vivo. E eu também preciso revisitar esse planejamento. Quem são essas crianças que estão dentro daquilo que planejei? Deu certo? Não deu, eu precisei dar um passo atrás. Então, eu precisei revisitar o meu planejamento. Então, tudo isso precisa estar ali muito vivo. Isso E tudo tá depende de uma agenda. organizado. Depende de uma agenda, né? Exatamente. Para poder funcionar bem. E um cronograma. Então, assim, é uma escola que pensa nessa organização para que dê certo. E se não tiver organização, a gente não consegue fazer isso tudo acontecer. Não funciona. Do jeito que vocês estabeleceram, se não tiver realmente assim, e aí a firmeza, que é diferente da rigidez, né? Que não é nada a ver com vocês, né? Mas a firmeza de, não, nós temos que seguir, nós temos um planejamento. Mas assim, e muitas vezes também a própria observação dessa aplicação do professor de seguir o planejado também sem ser uma coisa muito dura, né? Porque muitas vezes, assim, entender por que não deu certo, né? Por que não aconteceu, para ele se sentir acolhido também, né? Porque o acolhimento da criança e da família passa pelo acolhimento, primeiramente, dos profissionais, não é? O profissional tem que se sentir acolhido. O que a gente fala que a prioridade é a nossa equipe. O apoio, o estar bem, a compreensão, fazer a gestão de pessoas muito próxima a eles e da maneira mais assertiva possível e acolhedora. Por quê?
se a nossa equipe ela não estiver bem em todos os aspectos, como que ela vai acolher nossos estudantes e como que ela vai dar conta de todas as demandas. Então, todo esse apoio, todo esse suporte, ele deve ter todos os dias. É. E aí vocês precisam de agenda para isso também. Porque você Uhum. vai olhar o professor chegando, vai ver ele se aproximando, né, do espaço de trabalho dele, você tem que dar uma olhadinha no rosto dele para ver se esse professor tá bem, né? Se ele tá Uhum. chegando bem, né? Se ele Uhum. tá com aquele brilho nos olhos costumeiro do Uhum. perfil dele, ou se os faróis baixaram um pouquinho. Poxa, professor, você quer E aí, conversar? e aí vem também um trabalho de coordenação e a Ana também junto conosco, né? Tá tudo bem? Posso te ajudar? Vamos sentar, vamos conversar. E aí trazer para esse espaço lado a lado e entender. E entender e se colocar no lugar do outro, né? Porque no momento que a criança, o estudante reconhece isso de quem está do lado dele, ele também consegue fazer isso. Verdade. Então, são papéis que não podem andar separados, né? Eu preciso ter toda a parte de empatia, de olhar de empatia, mas não desvincular com a nossa proposta acadêmica. É um trabalho difícil? É, mas quem disse que seria fácil na educação? Não, nunca. Verdade. Nunca. E sabe por que dá certo? Porque vocês começaram uma escola do zero, né? Quer dizer, Anderson, todo mundo começou uma escola do zero, né? Só que assim, a maior parte dos meus clientes são escolas de décadas, tá certo? E que os processos foram se renovando, se atualizando e tudo mais. E quando vocês pegam e começam uma escola já de um ponto de vista de maturidade profissional, que já a família já teve negócio, já entende de muita coisa dentro, Uhum. né, de como funciona, né, uma organização, uma empresa, né, o que é ter recurso, como aplicar recurso. Então, assim, muitas coisas que muitos meus clientes sofreram para aprender, né, a família empreendedora, a família mantenedora já partiu Uhum. de uma maturidade para diversos pontos essenciais para a escola funcionar, do ponto de vista da gestão, né? Do ponto de vista pedagógico, você foi a fundo e você trouxe pessoas experientes. Você agregou experiência, nesse caso, Ted Bear, né? Que a gente mencionou aqui, certo? Monta uma equipe base fundamental. Só para a gente não esquecer de nomear. Ana Cláudia, diretora. Ana Paula, coordenadora pedagógica. Daí tem a Alessandra do No Bilíngue bilíngue e a Giana da educação infantil. e a Giana da Educação Infantil. Perfeito. Aí monta uma equipe base. Ok. E aí o que acontece? Agora a escola indo para 250, 300 alunos, 350, 400, né? Gradativamente, como você falou, organicamente, indo passo a passo, você consegue replicar o modelo na expansão. Então, opa, o que precisa agora para o 8º ano? É isso, isso, isso. Ok. Uhum. Mas nós já temos a parte essencial, A a estrutura. estrutura, né? Como funciona a nossa escola do ponto de vista pedagógico, quais são os nossos valores, nosso propósito já está determinado, certo? Então agora traz o 8º ano para dentro desse conceito, Uhum. né? E aí vai, quando chegar o 9º ano, que vai ser a turma de vocês de fechamento, de culminância, desse lindo projeto pedagógico que vocês me trouxeram aqui, opa, formamos o nosso primeiro 9º ano. Então, assim, vai ser o 9º ano de verdade. Quando eu digo de verdade, por quê? Porque o teu 9º é o teu antigo 8º, que é teu antigo 7º, que é teu antigo 6º, né? E pelo tempo de escola já pega até o 4º, né? O terceiro, Quinto. É assim, o, quinto. Nós estamos indo para o 5º ano pro de 5º ano. escola Então agora. vai pegar Isso. isso. Então vai pegar. Quando chegar o 9º ano, já vai ter. Esse 9º ano vai ter começado no 5º ou no O 4º? quarto ano. 4º ano, né? Passou no quarto, Então, quinto, assim, sexto. realmente é o teu alunado, é a tua escola viva em todos nesse caso, né? Então, não é uma escola assim, ó, uau, né? Tá 400 alunos, 500 alunos, seria fantástico falar esse número de alunos, mas só um pouquinho. Eu quero fazer de uma forma que eu construa isso passo a passo. Eu vou ter uns 400 alunos, vou ter uns 500 alunos, né? Tem capacidade de até 700, mas tudo de maneira que não se perca na expansão, no crescimento, não se perca a essência, A né? identidade, né? É. Você cria uma identidade, né? E isso é muito importante. E como é difícil manter, né? Porque quando você pega assim, hoje tá tudo tão enlatado, tá tudo tão, sabe, tá tudo tão pronto. Eu chamo de escola Frankenstein. O que eu chamo de escola Frankenstein?
É uma escola que ela tem o bilíngue de um, o socioemocional de outro. Mas não tô dizendo que é ruim, porque de repente, de fato, o socioemocional é melhor que seja daquele, e o bilíngue é melhor que seja daquele outro, e o sistema de ensino no fundamental é melhor que seja daquele outro, e no ensino médio é até melhor que seja aquele outro. Quando, na verdade, todos os quatro, mesmo sendo de sistemas diferentes, combina com a essência da escola. Isso. O que eu chamo de escola Frankenstein é que ela não entende a sua essência e ela vai pegando apenas por questões comerciais ou porque vai na Bet, se emociona lá num stand, né? Sai de lá enlouquecida, fecha um contrato que não sabe nem por que razão adotou aquele sistema e quando vai olhar na prática não combina em nada com a escola, ou até combina, porque a escola de repente não combina nem nada consigo mesma, ela nem tem identidade. Uhum. Então essa é a escola Frankenstein que eu chamo. Essa escola eu acho perigosa, tá? Porque ela vai trocar de qualquer uma das soluções a qualquer momento. Porque ela não tem um critério, ela não tem um rigor consigo mesma. Quando eu digo rigor, é o rigor do que eu acredito. Eu acredito que a educação tem que ser dessa forma. Eu acredito que tem que ser desse outro jeito. Baseado em pesquisa, baseado em autor, baseado em conceito, baseado no que eu desenvolvi aqui, no que eu aprendi dentro da minha própria comunidade. Achamos o nosso jeito de fazer escola. Ok? Então tá. Qual o bilíngue que vai se adaptar a isso? Certo? O bilíngue que tem que vir dizer assim, ó, eu quero fazer parte da tua escola. Né? E não você pegar e desconfigurar a escola, por isso que eu chamo Frankenstein, que é peça de corpo de tudo que é jeito e vira um monstro, uma escola monstro, Uhum. né? É. E a nossa educação infantil, ela não tem material didático, ela é através de projetos pedagógicos. Então, veja, acompanhar a criança, a curiosidade da criança para ir desenvolvendo os futuros projetos, para que realmente a gente possa garantir todos os direitos que a criança precisa na infância e também garantir o desenvolvimento em todas as fases dela, em todos os aspectos. Então, é bastante estudo, é bastante pesquisa, porque nós precisamos o respeito na educação infantil. Respeitar a criança, o tempo dela, a maneira que ela aprende. E a gente tem que estudar, ser conhecedor da psicologia, da neuro, para que a gente possa, em todos os projetos, em todos os planejamentos, contemplar a BNCC, mas também a gente ter o olhar para o coletivo. Então, é bastante estudado. Aí depois, no ensino fundamental, já tem o material didático, a apostila, mas tem toda uma responsabilidade com a transição dessa criança da educação infantil para o ensino fundamental, que tem um projeto que sempre depois de julho a gente já começa a trabalhar nesse projeto de transição das crianças do infantil 5 para o fundamental, para que elas possam ser acolhidas também, para que seja só a continuidade de um processo, que não tenha ruptura. Ah, não, acabou a educação infantil, agora começa no fundamental. E, além do mais, como eu já comentei, que nossas aulas são em sala referência, espaços ao ar livre, a teoria e a prática, utilizando materiais não estruturados e todos os elementos da natureza. Além do mais, a nossa estrutura, ela conta com horta, com fazendinha com diversos animais, com lago, trilhas. Vamos falar aqui bem para todo mundo que está nos acompanhando, o lago supervisionado, né? Com Ele é controle. cercado, é cercado. O pessoal fala em lago, daí diz, não, naturalmente Sabe, eu nem me preocupo, às vezes, com esses detalhes, porque a partir do momento que você pensa em educação, em criança, tu não pode nem não deixar de pensar em segurança. Que foi a primeira frase, né? A primeira frase Criança, que você usou. segurança, Então, assim, desculpa, né? Eu estou começando agora nesse ramo da educação, esqueço alguns protocolos, algumas coisas assim, mas eu não consigo pensar numa sala de aula sem pensar na segurança. Não, mas eu digo a primeira frase que você usou, não foi essa. Eu digo a primeira frase que você usou, uma das primeiras frases no podcast foi que escola não tem chance de errar.
É essa frase que eu tô querendo trazer. Então, Então combina exatamente com o que você está dizendo, né? Não, assim, eu nem preciso dizer que o lago é com controle, né, de acesso, porque isso é natural, né, Anderson? Pelo amor de Deus, né? Mas Uhum. para nós porque lá, estamos... normalmente é para quem... natural Sim, pensar isso. É uma criança que está descendo, que a gente vê um buraco ali, não precisa ninguém dizer que tem aquele buraco, a gente já viu que, sabe? sim, E sim, tem, claro que por isso que os pais dentro da escola é muito importante, porque sim. eles conseguem ver, às Uhum. vezes, coisas que acontecem muito rápido que nós não tivemos o tempo de perceber ainda. Sim. Aí eles chegam, ai, vocês viram, ai, que ó, a coruja tá tristinha hoje. Acho que assim, tapou a casinha dela, porque é um buraco, né? Um túnel. Sim. Ah, foi túnel, caiu uma pedra ali, acho que tem filhotinho trancado dentro. Olha só. Aí a gente vai lá, a gente tira a pedra, pronto, tá todo mundo feliz. Ou apareceu uma casinha de marimbondo, a gente não deu tempo, né? Estão Não, vendo? e eles aparecem sem avisar, né? É, Uhum. Eu digo assim, ó. Casa de marimbondo é igual Forte Atacadista ou Havan. Quando vê, já tem já tem um do teu lado. pipoca, né? Você vai olhar, tem um Forte e uma Havan do teu lado. O caixa de marimbondo, Forte Atacadista e Havan, piscou o olho e estão do teu lado ali. Sim. Mas isso que eu digo, quando a frase que você usou no início, né? A escola não tem chance de errar, né? Então é isso, né? Tem um lago, tem o animal tem que estar bem tratado, tem que estar bem cuidado, tem animais precisam de cuidados diferentes, Uhum. tem o veterinário, tem isso, tem aquilo, e tudo muito bem feito, né? Tudo muito, assim, o carinho e o amor estão nos detalhes, né? A gente, quando faz a coisa da maneira como estão fazendo, e está muito claro, como o pessoal aqui do estúdio fez com o estúdio, a gente vê o carinho tá nos detalhes, né? E isso a gente não pode perder na educação, né? Sim. A Uhum. gente tem que manter isso forte, manter isso vivo. Uma curiosidade que eu tive. Ah, eu tenho uma outra coisa para falar. Eu vou falar aqui ao vivo, né? Ao vivo, entre aspas, ao vivo, que é gravado, né? Uhum. Mas eu digo assim: sabe quando eu conheci você e o Silvio, né? Lá no início, porque eu já conhecia, né? Toda a trajetória da família, né? Desde lá de quando, mais ou menos 20 anos atrás que eu vim para Florianópolis, né? Então já conhecia, né? E a maneira acessível, né? Como vocês sempre lidaram com as coisas e com todo mundo, né? Eu tive a oportunidade vocês não vão lembrar, mas eu conheci vocês num evento da Mate Leão, tá? Da família Leão ainda, né? Aham. Saudade da Mate Leão, quando era da família Leão, né? Do Lá de Curitiba. Artagão, do Aragão e tudo. Isso. Eu sou paranaense. Ah, você é paranaense? Então, assim, a saudade quando era deles, né? E foi feito um evento num sushi nas rendeiras, há mais ou menos 20 anos atrás, Uhum. né? Um evento da Mate Leão ali, né? Numa casa de sushi bem no início das rendeiras ali, bem no centrinho da lagoa. E aí vocês estavam presentes. E aí, na época, eu também estava, porque a Mate Leão era patrocinadora da cobertura vestibular do Energia. Eu trabalhava no Energia. E quando tinha vestibular da UFSC, nós distribuíamos gratuitamente, em parceria com a Mate Leão, mate gelado para os alunos num dia do vestibular, que era um calor Ah, imenso. com certeza. E eles eram parceiros incríveis, assim, porque eles cediam. Olha, acho que era uma média de 10 mil copos por dia, ou durante os. Era 3 dias na época a UFSC. Então dava acho que 10 ou 12 mil copos por os 3 dias. E eles olha só que loucura, né? Eles emprestavam os freezers, lá os refrigeradores traziam, tá? Instalávamos daí na sala de aula, né? Já tava sem aula. Uhum. Aí mandava o carrinho em formato de copo Que legal, Olha. tudo tudo personalizado. personalizado. E aí nós fazíamos a distribuição. Daí eu conheci vocês lá, enfim, e sempre. E pessoas comuns sempre foram muito acessíveis, né? Mas e quando eu vi vocês num evento ali, que a gente foi um evento, inclusive que eu participei como palestrante, né? Que vocês estavam, né? Naquele das matrículas. Aí nós sentamos juntos no almoço, você e o Silvio sempre muito agradáveis. Aí eu pensei assim, ó, cara, eu acho que eles devem estar se desentendendo. E ele pensou, eu não quero mais essa mulher enchendo o saco no mercado, eu vou arrumar uma escola pra ela. Porque quando você começa a trabalhar na escola, você se enfia lá dentro e não sai mais, Uhum. né? Sim. Aí eu pensei assim, ó, quer ver o que é isso? E eu jamais imaginei que o Silvio realmente tinha entrado junto com tudo no negócio mesmo, assim, abraçou junto, né? Não foi assim só uma ideia, não tem que fazer, vamos se envolver com a escola. Não, foi um projeto de família mesmo, né? Foi um projeto de família. Eu não trabalhava no supermercado até 2017.
2017 eu até fui para tentar, para ver, né, para Sim. administrar também, é um negócio da família, mas eu vi que supermercado não era o meu perfil, não era o que eu gostaria, não me dava possibilidades para criar, para inovar, para conversar, para fazer, contanto que no Ficava supermercado conversando, ficava eu atrapalhando a é, rotina do não, mercado. eu gostava de ficar mais no caixa, porque no caixa eu conseguia conversar, conhecer com as pessoas, saber os problemas do supermercado, as deficiências, o que que tinha que alterar, adaptar. Então, eu gostava de ficar E a fila dela mais no Uhum. caixa, do que ficar realmente no no escritório e escritório fechado. planejando, Sim. pensando. Eu digo, porque se eu não coleto a informação aqui, como que eu vou planejar? Eu preciso, Maravilhoso. Muito bom, e muito o meu bom. jeito é assim, eu preciso conversar, eu preciso entender. E na escola, é assim, eu preciso saber a família. Uhum. Quem é? Que pensa? Como que ela Que se espera, organiza em né? casa? O que que ela está esperando para o futuro de cada filho? E eu conversando com as famílias, quando eu digo eu, desculpa, é nós, as nossas Uhum. coordenadoras, Sim, sim. nós conseguimos planejar, traçar estratégias para o futuro, não é assim, Ana? É. Porque nós estamos construindo uma escola para as crianças, para as famílias, não é nós. Nós temos a nossa competência, nós temos o nosso conhecimento, a nossa inteligência. Mas do que vale a inteligência se nós não ouvimos as pessoas? E você acabou de citar a base do marketing, porque Philip Kotler aqui foi citado em todos os sentidos, porque é exatamente a base da administração de marketing, né? Que é você ter dados, você ter informações para Uhum. poder fazer essa troca com o cliente. Aí vem um dos pontos de fechamento do nosso bate-papo, que é assim. Você começa a operação da escola já em 2019 ou a construção da escola? Não. Só para eu entender assim, o ponto de partida. Não, o nosso primeiro ano letivo foi tal ano. Em 2019, nós decidimos que realmente nós iríamos fazer a escola e começamos a desenvolver os projetos, contratar arquitetos, engenheiros e tudo. E seria só uma escolinha pequena de educação infantil. Tá. Aí chegando ali mais ou menos novembro, dezembro, e seria para abrir em 2020, inaugurar. No final, ali em novembro, dezembro, a gente teve problema com a aprovação de projetos na prefeitura, que ficou um pouco amarrado, não andava. E eu vendo a proximidade ali do final do ano, eu conversei com o Silvio e falei, olha, vamos deixar, vamos esperar para a gente dar continuidade em 2020, por causa que Tá tudo muito tá amarrado, tudo bem, vem o final embaçado, de ano, aquele vai negócio, parar tudo. qualquer coisa, o ano que vem a gente continua a construção, como nós pensávamos em educação infantil, pode abrir no meio do ano ali, Sim. a gente começar a trabalhar. Que bom que aconteceu tudo isso, por quê? Veio a pandemia. Veio a pandemia, 2020. Pensa o terror que nós vivemos, escolas fechando, e Sim. nós com um projeto em Centenas, abrir uma centenas, escola. centenas de escolinhas de educação infantil fecharam, E nós quebraram. acompanhamos, e toda essa incerteza, a insegurança também tomou conta de nós. A gente parou muitas vezes para conversar, para dialogar sobre, até que chegou, e assim, empreiteira contratada, todos os serviços estavam contratados. Quando Imagino. chegou junho, eu e o Silvio retornamos o assunto, e agora? Temos que decidir. Aí ele olhou para mim e falou, qual era o nosso plano inicial? Não era fazer escola? Então nós vamos fazer escola. E não vai ser a escolinha, vai ser a escola. Olha E- só, veio com E aí essa a gente mudou, mas assim, é nas dificuldades que a gente vê as oportunidades. Sim. E aí a gente mudou os projetos, e deu tudo certo, que nós trabalhamos de julho ali, porque até acertar as coisas, até fevereiro de 2021, a construção da escola, toda aquela parte que tem hoje, Uhum. nós conseguimos fazer em 7 meses,
Inauguramos a escola em 18 de fevereiro de 2021 e com todas as autorizações, com todos os alvarás de funcionamento Tudo. e conseguindo em pandemia. Mas assim, é persistência, é ir, eu preciso, eu quero, sabe? E nós fomos felizes de ser, a gente sempre ser bastante assessorado por bons profissionais em todos os segmentos, Desde a porque engenharia, construir, arquitetura, construir não é fácil. não. E enquanto isso, eu e o Silvio cuidava da obra, do gerenciamento em si, eu cuidava também dos orçamentos e de toda a escrita, a parte escrita da escola. E para quem estava 30 anos fora, Fora do magistério. as dificuldades, né? Mas deu tudo certo. Depois que eu acabei de fazer o PPP, aí foi setembro de 2020, setembro, outubro, aí eu contratei a nossa primeira coordenadora pedagógica para ir a me auxiliar toda essa Sim. parte de encerramento ali da documentação e planejamento para a abertura da escola. Então vocês abriram a escola bem ali, ainda estava com a pandemia em andamento, 2021, com os alunos basicamente ainda em casa, né? Estavam ainda de forma remota. E teve matrícula. Teve. E assim, nós tivemos matrícula pelas famílias acreditarem na proposta pedagógica. Por quê? Porque a escola não existia, não tinha Ela, referência. ela estava em construção ainda. O prédio principal ainda estava sendo construído. Ou seja, não tinha E como mostrar, ó, olha aqui- a nossa escola, né? Não, na verdade, era, ó, aqui não, vai ser uma escola. justamente. Então, a gente fazia a visita personalizada, contava, mostrava como que era a proposta pedagógica e as pessoas acreditaram. E nós abrimos a escola com 51 crianças matrículas efetivadas, e tinha famílias que às vezes tinham dúvida e eles iam, mas vai ficar pronto até fevereiro? Vai ficar pronto, sim. Eu tenho certeza, eu te dou a minha palavra. 18 de fevereiro está começando as aulas e com tudo pronto. Aí a família passava uma semana, ela voltava lá. Mas pelo ritmo que está indo a obra, realmente, vocês vão terminar. E assim, a gente teve assim, muito incentivo, muitas famílias parceiras que hoje são nossos amigos, porque a escola vira uma grande comunidade e a gente tem a satisfação e a felicidade de conviver com todas as famílias maravilhosas que estão na magia do saber. Mas aí no primeiro dia, 51 crianças. 2 semanas depois, eu tive que correr, contratar mais profissionais, porque já tinha dado um boom de matriculados. Que bom, parabéns. E a maioria continua até hoje conosco. Viu só? Isso é uma história de sucesso. Quando você pensa no abrir uma escola no meio da pandemia e manter a decisão, né? Então, não há dúvidas. E, assim, é um projeto que nasce certo, está certo, mas ainda é bem novo, né? Então, assim, a gente tem que olhar porque a gente está num país, gente, em que as coisas, assim, elas têm dificuldade de ter perenidade, sabe? É tudo muito difícil, empreender é difícil, as coisas são caras. Você tem uma falta de mão de obra qualificada em várias áreas, inclusive na construção civil, né? Sim. E então, assim, um case de sucesso, E parabéns. eu te conto de uma maneira assim simples, mas eu te digo que é bastante difícil, que não foi nenhum dos nossos dias foram fáceis. Só que a maturidade, o preparo para fazer isso e a responsabilidade para administrar todo esse processo é que faz a diferença. E nenhum dia da construção foi fácil, os desafios foram muito grandes. E hoje nossos desafios também não param, porque é uma escola bastante viva acontecendo e nós prestamos atenção em todos os detalhes. Então, pode ter certeza que nós temos dias maravilhosos, muito a comemorar, mas nenhum
é muito fácil, como eu digo assim, porque eu só conto o Ah, sim. resultado, mas todo o sofrimento que a gente passa, as reuniões, os estudos, as discussões, também a administração dos conflitos que tem. Então, nós temos todos esses problemas, sim, Sim. mas só tem problema quem tem a capacidade de resolver. Maravilha. E com essa frase nós vamos para os nossos encerramentos. Parabéns também por vocês terem tomado uma decisão logo no início também de se associarem ao Cinep, né? Que o trabalho que o Cinep faz é fantástico, né? Todo o time do Cinep, né? A gente poderia trazer aqui desde do Dr. Osmar, do Cláudio, também da Rose e toda a equipe né, que presta. E acho que estar bem assessorado, estar em boas companhias ajuda no sucesso. Eu vou Ana Paula Quadrado, a coordenadora pedagógica da Escola Magia do Saber. Eu gostaria de pedir para você, então, deixar uma mensagem final aqui, né, do nosso bate-papo, mas especialmente essa mensagem realmente do ponto de vista pedagógico, né, assim, Uhum. para as pessoas que ainda não conhecem a escola, né, o que você poderia deixar de recado, assim, né, um carinho, né, uma dica, alguma coisa desse momento da escola enfim, já falamos do histórico, já falamos do momento e falamos do futuro, né? Para onde a escola está indo. Mas o que você deixa de recado, assim, quando a gente fala, olha, o ensino, a pedagogia do Magia do Saber, né? Fazendo um pequeno review, talvez um resumo do que a gente bateu um papo. Ok. Isso é bem importante. Bem importante deixar essa mensagem de que a Escola Magia do Saber, ela está viva e ela traz esse conhecimento em que a escola oferece, que toda a escola oferece, mas de forma diferente, para que a criança comece a experimentar e realmente guardar na memória esse conhecimento. Então, é este espaço que você, mãe, pai, família, procura para o seu filho é aonde é o espaço de criatividade, de participação, de coletividade, de cooperação e principalmente de aprendizagem. Mas que aprendizagem é essa? Aprendizagem em que a criança consegue construir o seu pensamento, ser crítico no que ele está colocando, né? Com profissionais que estão envolvidos inteiramente com essa criança, nessa proposta, no planejamento, né? E pensando para que essa aprendizagem aconteça. Então, essa é a Escola Magia do Saber, que faz conexão com a natureza, que traz diferentes espaços e que sai de quatro paredes. Sai de quatro paredes de sala de aula e faça com que qualquer lugar possa ser lugar de aprendizagem. Então, que a gente possa olhar para todos os lugares e entender que todos os lugares também podem ser sala de aula e que também podem ser espaços de investigação. E quando a criança traz essa curiosidade, ela vai muito mais além daquilo que eu proponho, porque ela traz o questionamento. E quando a gente começa uma aula trazendo uma pergunta, nós não trazemos o conceito, nós trazemos a curiosidade. E aí, a partir da curiosidade, é que a gente chega no conceito. Aí, a partir do conceito, ela estrutura o seu pensamento para ir para a escrita, para colocar isso e fazer conexões com todas as áreas do conhecimento. Então, Escola do Magia do Saber é isso, é pensar dessa forma, é estruturar a educação de uma forma diferente para dar significado, né? Então, convidamos todos a vir conhecer a nossa escola, conhecer os nossos profissionais, conhecer o nosso espaço e conhecer a forma com que nós trabalhamos, que é o mais importante. Muito bom, obrigado. E se quiser assistir o pôr do sol também, é Com convidado para assistir certeza. o mais lindo pôr do sol do norte da ilha. Do norte da ilha ou da ilha inteira? Do norte da ilha, né? O pessoal fala. Do norte da ilha. Porque o pessoal fala que ali no Ribeirão também tem um pôr do sol que é lindíssimo, né? Defendendo o meu sul da ilha, tá? Mas, Com certeza. mas é para brincar. Diretora Ana Cláudia, quero agradecer muito a sua vinda, confiar também no nosso trabalho aqui do Escola em Voz. Obrigado por nos prestigiar e por colocar a sua escola aqui nessa série tão bela, tão bonita. É uma iniciativa inédita, tá? Não tem histórico no estado de Santa Catarina de uma mídia que parou para contar a história das suas escolas, como a gente está fazendo aqui. A gente está muito feliz com esse projeto. Mas eu gostaria de convidar você para uma fala diferente. Você que é empreendedora, né? Você que veio depois de 30 anos empreender na educação, dentro dessa janela, né, que ficou afastada da educação e em outras áreas de negócio da família. Mas aí você vem e traz essa coragem de abrir uma escola, de ter que voltar a estudar, de ter que
vamos lá, né? Já uma pessoa feita na vida, já numa idade mais madura, aquela coisa toda, daí tem que investir, tem que botar recurso, e vem a pandemia e vamos fazer. Eu gostaria que o teu recado fosse para outras diretoras, tanto novas, de 20 e poucos anos, que estão abrindo a sua escolinha com uma salinha e com cozinhando. Ó, até virei água aqui, me emocionei. Mas assim, cozinhando, seja fazendo a comida e atendendo. E você sabe que muitas escolas hoje, com 30 anos, 500, 600, 800 mil alunos, foi assim, né? E muitos que estamos assistindo, que são tuas colegas em alguns projetos que a gente está inserido, são assim. Mas assim, diga para essas empreendedoras, assim, o que que você tira de lição, o que você deixa de carinho e de recado para elas? São tantas coisas e que possam ser resumidas a minhas queridas colegas e que eu respeito todas, porque às vezes a direção é um pouco solitária e planejar também requer muito estudo, muita reflexão, sensibilidade, humanidade. E nós todas, ou todos, porque tem bastante diretores, a gente passa por isso. Só que fazer aquilo que se gosta é o tônico da vida. E a gente tem que ser leal às nossas convicções. Não tem a hora para começar, não ser nova, ser jovem. O importante é acreditar em um projeto e colocar ele em prática. Eu sou muito jovem na educação, tenho um longo caminho a percorrer, tenho muito a aprender e gostaria de estar mais com as minhas colegas diretoras para que a gente tenha essas trocas, que a gente se fortaleça, estar junto e fazer aquilo que se gosta a qualquer tempo da vida. Isso é muito bom. Muito bom. Eu estive aqui hoje com a Escola Magia do Saber. Você está assistindo a um episódio exclusivo dessa linda escola lá da Vargem do Bom Jesus, o norte da ilha. Parabéns pela maneira como a escola foi criada, estabelecida. Parabéns também, Ana Paula, pela tua coordenação, pelas tuas falas, pelas tuas convicções e pelo teu trabalho. A diretora Ana Cláudia Ramos de Souza, né, mantenedora da Escola Magia do Saber, e a coordenadora Ana Paula Cadrado, coordenadora pedagógica, né? Também citamos aqui o outro mantenedor, o proprietário, o senhor Silvio. Também citamos aqui a Giane, né, que está na educação infantil, correto? A coordenadora Giana da Educação Infantil, a Alessandra do Ensino Bilíngue. Exato. E todos os profissionais, a família Magia do Saber, time da beleza, time administrativo, professores, educadores, funcionários de maneira geral e as famílias, né? Parabéns por ter escolhido essa escola e nós vamos ficar aqui admirando, né, o crescimento da escola e esperamos retornar com vocês aqui num episódio mais à frente para contar as novidades, os projetos futuros e aí, quem sabe, a gente falar da primeira turma, né, de 9º ano aí totalmente e formando na escola, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Agradecemos e você foi sempre tão importante na vida da Magia do Saber, a partir dos nossos encontros, do nosso relacionamento, sempre procurando o aperfeiçoamento, o conhecimento para fazer melhor. Você é muito importante, assim como o Cinep foi na minha vida desde o início, porque no início do projeto eu busquei a Secretaria de Educação e depois o sindicato, porque a gente deve estar fazendo a coisa certa, sobre orientação de quem realmente entende, para que a gente possa ter seriedade e responsabilidade em todos. Então, sou grata a você, ao Cinep e a todos que fazem parte desses 4 anos, quase 5 de Magia do Saber. Sozinha nós não fizemos nada, a gente teve muitas pessoas boas ao nosso lado o tempo todo. Obrigado. Muito bem, esse foi o episódio inédito, exclusivo da Escola Magia do Saber, aqui na série especial Escolas de Santa Catarina, uma série do canal Escola em Voz. Acompanhe outros episódios com outras escolas convidadas que também passarão por aqui. E não importa o tamanho da sua escola, não importa o tempo que ela exista, pode ser uma escola centenária, uma escola que está começando agora.
venha contar a sua história. Esse espaço é para você. Queremos dar valor, queremos mostrar a educação catarinense em todas as frentes dos mais longínquos municípios que estão aqui desse estúdio. Vale a pena, é uma viagem tão gostosa de se fazer, vir aqui na Grande Florianópolis e gravar conosco. Até o próximo episódio. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Sinep ESC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Joy Brinquedos, diversão é assunto sério. Ensinando cidadania com diversão, Citadino Games. Jornada das Profissões, 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é pra vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.